Olá pessoal, da início a primeira aula do segundo bimestre de Química do terceiro ano. Então os assuntos é o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo período. O primeiro é uma introduçãozinha de petróleo, uma pequena introdução. O 5 é haletos orgânicos, funções oxigenadas, nitrogenadas e isomeria constitucional. A subdivisão dos pontos. Então, o que seria petróleo? É uma mistura complexa de compostos orgânicos, hidrocarbonetos, que contém nitrogênio, oxigênio e enxofre. Então, uma das teorias que explica a sua origem é a decomposição de pequenos seres de matéria orgânica que foram acumulando e pelo aumento da pressão e temperatura foi surgindo o petróleo como nós conhecemos hoje. Então, a primeira parte para se encontrar petróleo é a parte da prospecção. São métodos, geológicos e químicos e físicos, na verdade, para se encontrar o petróleo na subsuperfície. Então, o primeiro dele é os sonoros. Você usa se for em mar, se a produção for em mar, você usa um barco e você vai usar ondas sonoras com a arma de ar, uma espécie de arma de ar que vai soltar o ar e vai emitir esses sons, e esses sons vão refletir nas rochas, nos óleos, na água, lá embaixo na superfície tem água, óleo, as pedras. Então esses sons espalhados, eles são capturados pelos hidrofones, e esses hidrofones, tem uns padrões do espalhamento do óleo, e assim dá para saber mais ou menos, no mar, se existe petróleo, se pode ser produzido petróleo nessa região. Então a produção ela é onshore e offshore. Onshore é na praia, no continente, e offshore é na praia. Então aqui tem mostrando brevemente no continente, onshore. Então você precisa da torre que vai erguer os tubos e conexões. Você precisa de uma mesa giratória para fazer com que os tubos girem. Você vai precisar da lama de perfuração para estabilizar o poço e retirar também os cascalhos. Você vai precisar de um motor para fazer com que a mesa rotativa gire. Você tem um revestimento do poço, para proteger o poço. As colunas de perfuração, onde vai ter a broca, e a broca é de diamante para poder perfurar a subsuperfície. Então esse é um esquema simplificado da produção do petróleo em onshore. Após a produção, vamos à separação. A separação consiste no método de destilação fracionada. O petróleo bruto vem, já é um pouco aquecido na fornalha, e entra nos diversos pratos de destilação fracionada. Quanto mais baixo, mais quente e mais pesado é o óleo, como as parafinas, ceras e asfaltos. Assim que eu vou subindo, as frações ficam menores e a temperatura também. Óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina e o gás lá em cima, na cabeça da destilação, lá em cima na produção do gás a 20 graus Celsius. As atividades propostas. E o quinto capítulo fala de haletos orgânicos. Os haletos orgânicos é quando você substitui os hidrogênios por halogênios, que pode ser o flúor, cloro, bromo e iodo. A nomenclatura, você deve dar a quantidade de halogênios, o nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto, ou seja, 3 halogênios, como é cloro, tricloro, e sobrou um carbono, metano. Então esse é o triclorometano. Exemplos: 1, 2, 3, 4, primeira cadeia principal. No carbono 2 eu tenho um bromo, então é 2-bromobutano. Aqui eu tenho a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. No carbono 5 eu tenho um cloro. No carbono 3 eu tenho um etil, porque eu tenho 2 carbonos. E no carbono 2 eu tenho um flúor, e a cadeia principal é ptano. Já nesse caso eu tenho que numerar dessa extremidade para ficar mais próximo da saturação. E o cloro já está no carbono 4 e a cadeia principal tem 5 carbonos. Então no primeiro tem saturação e no carbono 4 o cloro. Então 4 cloro, pente 1, a insaturação, eno.
Já aqui temos um cloro, 2-metil, propano. Então essa é a cadeia principal, a radical e o cloro, não é, do haleto orgânico. E assim um exemplo de baixo, né? É a cadeia principal. Temos o metil e temos o cloro. Então é cloato, cloro, 2-metil, hexano, lembrando que a prioridade é maior na ramificação e não no cloro. As suas propriedades. Então as propriedades dos haletos orgânicos, ele só é um pouco polar, não muda tanto dos alcanos, então os pontos de fusão e ebulição são próximos dos alcanos, e quando nós aumentamos as suas cadeias, né, vamos aumentar as interações, então aumentamos esse ponto de fusão e ebulição. Então se aumenta a massa molar, também aumenta o ponto de fusão e ebulição. Se aumenta o número de halogênios na cadeia, também aumenta o número ponto de fusão e ebulição. E se aumenta a massa molar do halogênio. Então um composto que tem flúor terá menor ponto de fusão e ebulição do que um composto que tem cloro, por exemplo. Porque quanto maior a massa molar do halogênio, maior será o seu ponto de fusão e ebulição. Estágio de agregação. Então geralmente, né, com 3 carbonos eles são gases ou líquidos voláteis. Então as interações são muito fracas, né, que os tornam gases e líquidos. Então a maioria é líquida e aumentando a massa molar eles serão sólidos, né? A densidade. Os monofluoretos e monocloretos possuem densidades menor que a água, e os brometos e iodetos maior que a água. Porque os brometos e iodetos, né, já terão uma massa molar maior do que os fluoretos e cloretos. Então são insolúveis em água, porque suas cadeias são geralmente apolares. Eles são solúveis em solventes apolares, como benzeno, éter e cloroformo. E eles cheiram extremamente forte, né, a sua interação com nossos sentidos. A reatividade é baixa e baixa polaridade, né, que resulta da sua baixa solubilidade em água. Eles são aplicados em ceras, vernizes e borrachas. As atividades de leitura e a próxima função, oxigenado, né, já do capítulo 6, é o álcool. Então, para me ter o álcool, eu preciso ter hidroxila ligada a carbono saturado. Hidroxila, OH, não é? Ligada a carbono saturado. Hidroxila, OH, ligada a carbono saturado. Então, esse álcool aqui é primário. Esse álcool aqui também é primário. E esse álcool aqui é secundário. O álcool, a nomenclatura é semelhante dos alcanos, prefixo e infixo ol. Por exemplo, esse aqui, 2 carbonos, et, infixo, ligações simples an, e a terminação ol, esse é o álcool etanol. Já esse, a cadeia principal tem 3 carbonos, e no carbono 2 eu tenho o grupo metil. Então é 2-metil, 3 carbonos prop, ligações simples an, e na posição 1 eu tenho hidroxila. Então esse é o 2-metil propan-1-ol. Já esse outro exemplo aqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, no carbono 4 eu tenho metil, e no carbono 2, né, eu tenho hidroxila. Então é 4-metil pentan 2-ol. Então os álcools podem ser primários, secundários e terciários. Primário ligado a carbono primário, secundário ligado a carbono secundário, e terciário quando a hidroxila está ligada a um carbono terciário. Secundário, hidroxila ligada a carbono secundário, hidroxila ligada a carbono primário. Os alcoóis, diferentemente dos alcanos e dos haletos, né, eles formam essas ligações aqui que são chamadas ligações de hidrogênio, que são observadas nos compostos que têm hidrogênio ligado diretamente a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio e hidrogênio ligado a nitrogênio. No caso do álcool, tem um oxigênio ligado diretamente a hidrogênio. Então, um oxigênio de um vai interagir com o hidrogênio de outra molécula, gerando uma interação muito forte e, consequentemente, mudando as propriedades dos alcoóis. Então, quer dizer que os alcoóis têm altos pontos de fusão e ebulição comparado a alcanos e aos haletos orgânicos, não é? Então, se nós comparamos o etano e o etanol faz pontos de hidrogênio, o etano não, então quer dizer que o etanol tem maiores pontos de fusão e ebulição do que o etano. O estado de agregação geralmente são interações fortes, né? Geralmente são líquidos. Os monoálcools, né, são sólidos, acima de 12 carbonos.
E os polialcoóis de 5 carbonos são líquidos, polialcoóis que têm várias hidroxilas, né, mais de uma hidroxila, e mais de 6, né, são sólidos, devido à formação de pontos de hidrogênio. A densidade é menor que a da água, a solubilidade é alta, não é infinita, de 1 a 4 carbonos, a solubilidade é infinita em água, mas quando você aumenta a quantidade de carbonos, mais apolar fica o composto e mais insolúvel ficará em água. Então, quanto maior a quantidade de carbonos, mais insolúvel. Quanto maior as hidroxilas, maior a solubilidade em água, porque o composto ficará mais polar e fará interações de hidrogênio, né, com as moléculas de água, aumentando a sua solubilidade. A reatividade em água, a água, né, o próton, a água vai pegar o próton, não é? Vai formar o H3 ou mais, e os elétrons que estavam aqui ligando o oxigênio e hidrogênio vai para o oxigênio, né? E o álcool acaba sofrendo ionização, né? Tornando íons. Ionização é se tornar íons em solução. Então o álcool é levemente ácido, porque é ácido que doa o próton à água. Então o metanol é usado como combustível, se ingerido pode provocar cegueira e até a morte. E é a chama incolor, não é? Não se consegue visualizar a chama do metanol. E o etanol é combustível, solvente e é usado também em bebidas. Um dos aplicativos também, um de álcool, não é? É o etileno glicol, que é usado no radiador dos carros, não é? Para evitar que, para mudar o ponto de fusão e ebulição da água, ele é usado o etileno glicol. Outra aplicação é a glicerina, que já tem 3 hidroxilas, então é muito mais solúvel em água. Então é usada para fazer bolos, panetones, né? E agentes, não é, que conseguem umedecer a nossa pele, por exemplo. Então sabonetes e outras substâncias, né, que tem essa função de umedecer a nossa pele, tem a glicerina. Depois vamos estudar cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e sais de ácido carboxílico no capítulo 7. Obrigado.